Há histórias que começam com promessas de vitória. Esta não é uma delas. Esta é uma história sobre o que se perde quando se vence, sobre o preço silencioso da transformação, e sobre um homem que precisou construir tudo do nada apenas para descobrir que havia deixado algo essencial pelo caminho. Em uma vila onde as casas se confundiam com a terra seca, vivia um menino chamado Miguel. Não era seu nome verdadeiro, mas isso você entenderá mais tarde. Miguel conhecia 3 tipos de fome. A primeira era simples, a do estômago, aquela que fazia suas mãos tremerem durante as aulas, que o mantinha acordado à noite, que transformava cada aroma de comida na rua em uma tortura silenciosa. A segunda era mais complexa, a fome de dignidade, aquela que vinha quando os outros meninos riam de seus sapatos furados, quando o professor fingia não ver que seu caderno tinha apenas 3 folhas restantes, quando ele precisava inventar desculpas para não ir às festas porque não tinha roupas adequadas. Mas havia uma terceira fome. Esta era diferente. Era uma fome que não doía no corpo, mas queimava na mente. Uma fome de significado, de importância, de provar que sua existência tinha valor além da mera sobrevivência. E esta terceira fome era, paradoxalmente, a única coisa que o alimentava. Numa tarde em que o sol transformava o rio em espelhos líquidos, Miguel sentou-se sozinho na margem. Não chorava. Já havia aprendido que lágrimas eram um luxo que custava energia. Uma voz surgiu atrás dele. Você está fazendo as perguntas erradas, menino. Era seu Augusto, o velho marceneiro da vila, um homem que todos respeitavam, mas poucos compreendiam. Ele falava pouco, observava muito, e tinha mãos que pareciam carregar a história de 1000 objetos construídos e desconstruídos. Miguel não respondeu. Seu Augusto sentou-se ao lado dele, com o peso lento de quem não tem pressa. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas o som da água quebrando nas pedras. Então o velho falou: Todo mundo te diz para sonhar grande, não é? Miguel assentiu. Sonhe grande, acredite em si mesmo, você pode ser o que quiser. Frases bonitas. Seu Augusto pausou. Mas ninguém te conta a parte difícil. Qual parte? Miguel finalmente perguntou. Que quando você sonha grande, você precisa aceitar que vai se tornar outra pessoa. E nem sempre você gosta de quem se torna. Miguel franziu a testa, confuso. Seu Augusto tirou algo do bolso. Não era um espelho. Era um pedaço de madeira polida, tão lisa que refletia como vidro escuro. Isto aqui eu fiz quando tinha sua idade. Passei meses polindo. Queria que ficasse perfeito. Ele entregou a madeira para Miguel. Olhe para seu reflexo. Miguel olhou. Via seu próprio rosto distorcido, embaçado. O que você vê? Eu... não sei. Está difícil enxergar. Exatamente. E sabe por quê? Porque você está olhando procurando algo que ainda não existe. Está procurando o Miguel vitorioso, o Miguel bem-sucedido, o Miguel que todos admiram. Seu Augusto respirou fundo. Mas esse Miguel não está aí, e talvez nunca esteja. Então, eu devo desistir? Não. O velho sorriu pela primeira vez. Você deve entender algo mais importante. A pergunta não é se você pode se tornar grande. A pergunta é, o que você está disposto a sacrificar para isso? E mais importante ainda, quando você chegar lá, quem vai te reconhecer? Miguel não entendeu completamente aquelas palavras naquela tarde, mas elas ficaram. E nos anos seguintes, ele se transformou em uma máquina. Acordava às 4 da manhã, estudava até às 6, ia para a escola, depois ia para o armazém do seu Carlos, onde carregava caixas até a noite. Aos finais de semana, aprendia mecânica com o Toninho. À noite, quando todos dormiam, lia a luz de vela até seus olhos arderem. Não havia espaço para amigos, não havia tempo para festas, não havia momento para simplesmente existir. Sua mãe, uma mulher de olhar cansado e mãos enrugadas, às vezes tocava seu ombro à noite e dizia: Filho, você nem sorri mais. E ele respondia: Vou sorrir quando conseguirmos sair daqui. Mas a verdade, que ele não admitia nem para si mesmo, é que havia esquecido como sorrir. Havia esquecido a sensação de fazer algo sem propósito. Havia esquecido o que era estar presente em um momento sem pensar no próximo objetivo. Miguel estava se tornando eficiente, produtivo, focado, estava deixando de ser humano. 10 anos depois,
Miguel não era mais Miguel, agora era Sr. Montenegro, um nome que ele havia escolhido, mais forte, mais imponente. Tinha uma loja de eletrônicos, depois 2, depois 7. Sua mãe tinha os remédios que precisava. Seu pai não precisava mais acordar às 5 da manhã. Eles tinham uma casa nova com paredes pintadas e portas que não rangiam. Tudo que Miguel havia sonhado, ele conquistou. Mas havia um problema. Quando olhava no espelho, e um espelho de verdade agora, com moldura dourada em seu escritório, ele via um estranho. Via um homem de terno. Via um rosto tenso. Via olhos que esqueceram como brilhar. Ele tinha vencido a pobreza, mas havia perdido algo que não tinha nome. Em um domingo sem compromissos, raridade absoluta, Montenegro voltou à vila. Estava diferente, menor. As casas pareciam encolhidas, as ruas mais estreitas. Ou talvez fosse ele que havia crescido de forma desproporcional. Encontrou seu Augusto na mesma oficina, agora mais velho, mais curvado, mas ainda com as mãos firmes sobre a madeira. Achei que nunca mais voltaria, disse o velho sem olhar para cima. Eu também achei. Seu Augusto pausou o trabalho, limpou as mãos no avental, olhou nos olhos de Montenegro. Conseguiu, então? Não era uma pergunta. Consegui, Montenegro confirmou, mas sua voz não tinha celebração. E agora está vazio. Montenegro sentou-se pesadamente em um banquinho. Por longos minutos, nenhum dos dois falou. Então Montenegro disse, quase sussurrando, eu não sei mais quem eu sou. Passei tanto tempo me tornando alguém importante que esqueci quem eu era antes de começar. E agora eu tenho tudo, mas quando acordo de manhã, não sinto nada, apenas a próxima tarefa, o próximo objetivo, a próxima conquista vazia. Seu Augusto assentiu lentamente. Você sabe qual é o maior perigo de pensar grande? O velho perguntou. Qual? É que você começa a medir sua vida apenas pelo tamanho das coisas. Grandes negócios, grandes conquistas, grande impacto, e esquece que existe outra dimensão, a profundidade. Você foi longe, Miguel, mas não foi fundo. Miguel, fazia anos que ninguém o chamava assim. Eu não sei mais como voltar a ser profundo. Não volta, seu Augusto disse com simplicidade brutal. Você não pode reverter a transformação. O Miguel que era não existe mais, mas você pode se perguntar, quem é o Montenegro que quer ser daqui para frente? Nos meses seguintes, algo mudou. Montenegro não abandonou seus negócios, não fingiu que o sucesso não importava, não romantizou a pobreza que havia deixado para trás, mas começou a fazer perguntas diferentes. Contratou pessoas não apenas competentes, mas com quem gostava de conversar. Passou a reservar uma tarde por semana para simplesmente caminhar, sem objetivo. Voltou a tocar violão, algo que havia abandonado aos 14 anos porque não era produtivo, e começou a visitar seu Augusto regularmente, não para aprender estratégias de negócio, mas para simplesmente sentar em silêncio enquanto o velho trabalhava a madeira. Um dia, seu Augusto lhe entregou algo. Era aquele mesmo pedaço de madeira polida, mas agora tinha algo gravado nele. Uma pergunta simples. Para quê? Grave isso em algum lugar onde você veja todo dia, disse o velho. Toda vez que for fazer algo grande, pergunte, para quê? Para impressionar quem? Para preencher qual vazio? Para provar o quê? E se a resposta for vazia? Então você economizou tempo e, mais importante, economizou sua vida. A história poderia terminar aqui, com Montenegro encontrando equilíbrio e paz, mas a vida raramente é tão limpa. 2 anos depois, sua empresa enfrentou uma crise, um concorrente maior, problemas de fornecimento, funcionários que pediram demissão. Montenegro teve que escolher voltar a ser a máquina impiedosa que construiu tudo ou manter a humanidade que havia reencontrado e arriscar perder tudo. Ele escolheu um terceiro caminho. Trabalhou duro, sim, fez sacrifícios, sim, mas agora com consciência. Sabia exatamente o que estava abrindo mão e por quanto tempo. Não se enganava dizendo só mais um ano ou só até as coisas melhorarem. Ele negociou consigo mesmo. 3 meses de intensidade total. Depois, 1 semana de retiro total. E cumpriu.
A empresa sobreviveu, mas não cresceu. Ficou estável, sólida, menor do que poderia ter sido se ele tivesse se sacrificado completamente. E Montenegro fez as pazes com isso. Hoje, se você visitar aquela vila, encontrará 2 lojas de eletrônicos. Não 7, não 20, 2. E uma vez por mês, na segunda loja, a menor, a mais antiga, há um evento estranho. Montenegro fecha as portas ao público e convida jovens da região, não para dar palestras motivacionais, não para contar sua história de sucesso, mas para fazer perguntas. Por que você quer isso? O que você está disposto a perder? Quem você será quando chegar lá? E isso será suficiente? Muitos jovens saem confusos, alguns irritados, esperavam fórmulas, receberam dúvidas, mas poucos saem diferentes, saem mais lentos, mais pensativos, saem entendendo que pensar grande não é sobre o tamanho dos sonhos, é sobre a profundidade das perguntas que você faz no caminho. Seu Augusto faleceu há 3 anos. No funeral, Montenegro encontrou uma carta deixada para ele. Dizia apenas: "Você descobriu o segredo que poucos entendem. Não existe escolha entre ser pequeno e ser grande. Existe apenas a escolha entre viver dormindo ou viver acordado. Você acordou, e isso por si só já é raro. Mas lembre-se, acordar não é um evento único. É uma decisão que você toma todo dia, toda hora, todo momento. Continue perguntando, continue duvidando, continue sendo insuficiente para si mesmo. Porque quando você se torna suficiente, você para de crescer. E quando para de crescer, volta a dormir." Montenegro ainda tem aquele pedaço de madeira, agora ele está na entrada de sua casa, não em seu escritório. E todo dia, ao sair, ele lê a pergunta gravada. Para quê? E todo dia ele tem uma resposta diferente. Porque finalmente entendeu, a grandeza não está nas respostas que você encontra, está nas perguntas que você ousa fazer e na coragem de viver sem certezas absolutas.